A graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos e irmãs, para toda a família brasileira. Que o Senhor nos abençoe e que o Brasil seja próspero, que possamos gerar grandes benefícios para a nossa geração, a geração que nos sucede. Que a bênção de Deus seja sobre nós. Vamos hoje para mais um estudo bíblico no livro de Isaías, capítulo 61. A salvação é proclamada. Aleluia. 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, sobre Jesus. O profeta Isaías teve seu ministério por volta dos anos 700. Foi um ministério longo, mas o seu livro começou a ser escrito aproximadamente do ano 700 a 681 a.C. E o Espírito Santo de Deus falou ao profeta, mas pelo jeito aqui quem falou foi o Senhor Jesus, porque ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus estava falando, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então o Senhor Jesus Cristo veio. Todos sabemos que Jesus Cristo veio, nasceu numa comunidade simples, nasceu num lugar pobre, ali numa manjedoura, lugar desprezível, mas ele foi crescendo, foi frutificando, e o Senhor, chegou o tempo de exercer o seu ministério. Nós sabemos que ele pregou o Evangelho, ou seja, ele convidou os seus discípulos para segui-lo. E Pedro era um empreendedor, um homem de negócio, largou tudo para servir a Jesus, e assim foi seu irmão, foi João, foi Tomé, foi Mateus, cobrador de imposto, e outros. E seguiram a Jesus. Ele juntou ali 12 pessoas, entre ele um salteador, um ladrão, um falso, que foi o Judas. Esse foi abolido do meio dos discípulos. E o Senhor Jesus trabalhou com pessoas distintas, pessoas diferentes, com personalidade diferente, com conhecimentos desiguais, mas o Senhor trabalhou aquelas pessoas, aqueles crentes, aqueles discípulos que nós chamamos de apóstolos do Senhor, a estrutura da igreja, e ali o Senhor deu unidade entre eles. Assim, a igreja é composta por pessoas diferentes, pessoas que têm jeitos e formas e culturas familiares diferentes, mas nós somos um só em Jesus e nós temos a unidade. Pois bem, o Senhor veio para pregar boas novas aos mansos. Aos mansos, as pessoas que são equilibradas, que são pessoas reflexivas, pessoas que pensam, que são comedidas no falar, pessoas que são equilibradas. Muitas andam distante do Senhor por falta de conhecimento. E Jesus veio alcançar essas pessoas, que são as pessoas mansas, as pessoas que têm equilíbrio. Ele veio alcançar esta classe de pessoas. E ele disse que o Deus enviou para restaurar os contritos de coração. Pois bem, são aqueles que se arrependem das suas falhas, dos seus pecados. São aqueles que refletem, que pensam a respeito das suas atitudes e que acham que erraram. E o Senhor também veio alcançar essas pessoas, chamadas contritos de coração. E ele diz que Deus o enviou a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aqui revela o amor de Deus de uma forma intensa. Proclamar a liberdade àqueles que estão cativos. O mundo esteve cativo desde o dia da desobediência a Deus, tornou-se cativo. Mas o Senhor veio para libertar as pessoas. Judeus, gentios, que é a igreja do Senhor hoje. E assim o Senhor fez. Na cruz do Calvário ele esteve lá, nós sabemos da história,
E ele foi pregado na cruz, foi humilhado, ele foi pisoteado, machucado, muitos ferimentos no seu corpo ele levou, com cortes, sangramentos, muitas dores. Você veja que foi preciso acontecer isso com Jesus para que nós fôssemos salvos, libertos, né? Então o Senhor pagou um preço muito alto por mim e por você, e nós devemos valorizar esse preço que o Senhor pagou. Então, dar liberdade aos cativos que estão rendidos numa matriz cultural, dentro de um sistema, e que vivem em pecado, e as pessoas relativizaram o pecado e acham que tudo é normal, mas não é normal. O normal é você servir a Deus, o Pai das luzes. E também da abertura de prisão aos presos, aqueles que pecaram. Quando se vê um preso na cadeia, diz: bem feito, você cometeu um crime, você roubou, você maltratou, você fez isso e aquilo. Mas Deus é tão bom que dá oportunidade a essas pessoas também. Mas por que Ele dá? Porque Deus sabe quem foi que rendeu essa pessoa e fez dele um marginal, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa errada. Deus sabe quem foi que fez isso com ele. Deus sabe quem foi o adversário de Deus que influenciou essa pessoa a ter uma vida social reprovável. Então o Senhor veio, pagou um alto preço por mim e por você, e nos elegeu para levar a palavra aos mansos, a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Porque Jesus, quando veio, ele passou um tempo, ele preparou os discípulos, orientou, deu a estrutura do Evangelho, e o Senhor subiu. Depois o Espírito Santo veio e inspirou os discípulos, começou a escrever as cartas, né? E Jesus Cristo revelou-se pessoalmente a Paulo, e Paulo foi inspirado pelo Senhor a escrever as boas novas de salvação. Mas Deus usou quem? Homens. Usou homens. Então o Senhor usa quem? A igreja, para pregar as boas novas de salvação. E quando o Senhor disse que veio pregar aos mansos, o Senhor já não está mais aqui, mas Ele te usa como instrumento dEle. E você é fortalecido por Ele, você é encaixado na videira, é uma vara que é encaixada na videira, você está sendo alimentada pelo Senhor e encorajada por Ele para anunciar as boas novas de salvação aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e dar abertura de prisão aos presos através da pregação dessa palavra. Mas qual é a função da igreja? É essa de anunciar as boas novas de salvação. A igreja precisa pensar que tem uma grande responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade, que é levar a palavra de salvação. A igreja não pode levar uma palavra trêmula diante dos homens, porque isso aí pode dar a entender que a igreja prega com medo. A igreja precisa ter o espírito de ousadia para anunciar a palavra de Deus com autoridade. E se alguém tem que se curvar, que seja o mundo se curvar diante da igreja, e não a igreja se curvar diante do mundo. Em Isaías 53, versículo 2, a Bíblia diz que Jesus, foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Então veja, foi subindo como renovo, ele nasceu num lugar simples, e foi subindo, né? Ele foi crescendo, ele foi ganhando amplitude, porque era o propósito de Deus. E como raiz de uma terra seca, né? Jesus nasceu num lugar pobre, e ali aquela terra era seca, ninguém acreditava nele, nem os seus próprios irmãos, só depois que vieram a entender. Mas as pessoas não acreditavam nele. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, que são os judeus, e os seus o rejeitaram, não receberam.
Então Jesus direcionou a pregação do Evangelho para a igreja de hoje. E a igreja de hoje é muito próspera, graças a Deus, a anunciar as boas novas de salvação. E está sendo processada no conhecimento. E nós devemos observar essa palavra é real. É uma palavra real, é uma palavra que tem efeito, porque é inspirada pelo Espírito Santo, portanto, é uma ordem de Deus para que esse livro fosse escrito para nos inspirar e pregar o Evangelho. E o versículo 3 diz que ele era desprezado por causa de nós. Ele era Deus desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas ele veio para cá, foi desprezado, terra ingrata, né? Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Não foi fácil para Jesus. Ele não teve vida mansa. Ele não teve uma vida suave, ou seja, uma vida com conforto. Não teve, né? Ele teve uma vida com muito trabalho, experimentado nas dores, porque ele enfrentava uma grande guerra espiritual. Jesus enfrentava o mundo inteiro, e ali apoiado com os discípulos, só que os discípulos estavam apoiados em Jesus, e aprendendo com Jesus, e Jesus dando estrutura a esses homens para que pudessem enfrentar e trabalhar e viver na contracultura desta terra, levando a palavra de Deus. Então, experimentado os trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então ele era desprezado. Quando Jesus chegava, ele era confrontado. Só que ele ia andando, ele ia vencendo, ele ia movendo as águas, e as coisas iam acontecendo. Tanto é que o Senhor ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e as pessoas daquela época estão aonde, não é? Eles passaram, confrontaram o Senhor Jesus, passaram, e Jesus permanece para sempre. E a Bíblia diz ainda no versículo 4 que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja, essas enfermidades e essas dores eram para permanecer conosco para sempre, na vida eterna. Porque Deus fez o homem eterno, o espírito do homem é eterno, não morre. A carne passa, mas o espírito é eterno. Então essas dores eram para ser carregadas por nós, mas Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então nós ficamos livres de uma vida futura, perdida, sofrendo na eternidade. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi de fato oprimido, né, pelos homens. A pressão sobre ele era muito grande. E uns temiam, outros não, outros duvidavam. Mas os discípulos estavam ali aprendendo com Jesus na hora da sua morte. E o versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então, por causa do meu erro, e por causa do seu erro, ele foi ferido. Ele chamou a responsabilidade para ele. Ele chamou você para ele e disse: esse é meu, este é meu, você é dele. E ele assumiu as suas transgressões, assumiu os seus erros, e ele foi ferido por causa de mim e por causa de você. Então dá para valorizar Jesus, não dá? Dá para valorizar o Senhor. E estar atento a essa palavra, porque só em ele ser ferido por mim, já dá para eu adorá-lo, né, o tempo inteiro. E nós passamos muitas vezes desapercebidos dessa palavra, né? E diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Na cruz do Calvário ele foi moído. Foi uma pressão terrível aquilo ali. Ele suportou. Não abriu sua boca, não reclamou, ele só olhava para a eternidade. Ele te via na eternidade. Então dá para glorificar a Deus e aplaudir o Senhor Jesus, né? Glorificar a Deus e aplaudir o Senhor Jesus o tempo inteiro, porque Ele é digno de toda honra, louvor e glória. E diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, ou seja, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Para eu ter paz, Ele foi castigado. E para você ter paz, Ele foi castigado. Então dá para valorizar Jesus, não dá não? Dá para valorizá-lo. E dá para amá-lo, dá para pregar a sua palavra, dá para obedecê-lo. Dá para ouvir a voz do Espírito Santo, né? Dá para proclamar as boas novas.
Dá para fazer tudo por Jesus, porque tudo Ele fez por nós. Então nós temos a missão de anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo, mas a igreja ainda continua em parte preguiçosa. A preguiça é pecado. E preguiça de anunciar as boas novas de salvação também é pecado. Nós precisamos nos mover. Deus abençoa o homem no seu movimento. Quando ele se move, quando ele começa a tomar uma atitude, Deus começa a abençoar o homem. Mas enquanto ele está parado, Deus aguarda que ele se movimente. Então movimente-se diante do Senhor. Comece a anunciar as boas novas de salvação. Você compartilha essa mensagem para outras pessoas. Pessoas que não dão atenção ainda à palavra do Senhor, porque são influenciados por uma cultura, relacionamentos. Mas você pode dizer assim, olha, eu vou passar essa mensagem para você ouvir. Uma mensagem interessante para você saber o que foi que Jesus fez por você. E passe essa mensagem. Mas nós não assistimos e guardamos a mensagem, sabe? Então não dá para continuar assim, porque Ele fez tudo por nós. Então nós precisamos devolver para Jesus, né, os benefícios conforme os nossos limites, mas nós podemos devolver para o Jesus e glorificar o nome dele. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. Ele fez isso por causa de mim e também por causa de você. Então, veja que maravilha, que maravilha. O profeta Isaías, por volta dos anos 700 a 681 a.C., inspirado pelo Espírito Santo e pelo jeito aqui, pelo próprio Senhor Jesus, porque ele disse assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ou seja, me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Então, o próprio Jesus estava falando, porque quem veio foi Jesus, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus depois que ele ressuscitou. E aí, no dia de Pentecostes, você sabe o que aconteceu, né? Aí o poder de Deus desceu na terra. E nós recebemos os dons do Espírito Santo para anunciar as boas novas, porque se não foram esses recursos de Deus para a igreja não teria tanto fervor, tanta alegria e tanta vontade de anunciar as boas novas. A igreja não teria o prazer de louvar o Senhor. O Espírito Santo é quem nos move para levar até Jesus e nos lembrar da palavra dele, do seu sacrifício. E Jesus nos leva a Deus, que maravilha, né? Então dá para glorificar o Senhor Jesus, porque ele é o centro, né? Ele é a roda que gira e que nos transporta a Deus, é o Senhor Jesus. E o versículo 2 diz assim, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha, é bom nós avisarmos para as pessoas sobre o dia da vingança do nosso Deus. Porque Deus é amor, é misericórdia, é bondade. Deus é todo poderoso, mas o Senhor também tem aquele dia para tratar com as pessoas que não lhe deram atenção. Por isso nós devemos levar as boas novas de Deus, para Deus não cobrar de nós. Olha, aquela pessoa que estava próxima a você, você nunca falou de mim para ele. Você deveria ter pregado, ter anunciado a palavra de salvação. Olha a situação dele, porque você não teve a coragem de pregar a palavra redentora. E aí diz, né? A vingança. Agora essa vingança nós podemos entender em dois pontos. Pode ser quando Jesus Cristo vier no final da grande tribulação para livrar Israel das mãos do exército do anticristo, ou também pode ser no trono branco, quando o Senhor Jesus Cristo de Salvador passará a ser juiz, e ali será o dia da vingança. Ele julgará toda aquela pessoa que não deu atenção a ele e que viveu numa vida de pecado. E ele diz que veio a consolar os tristes. E fez mesmo. Porque ele consola, ele enviou o Espírito Santo, conforme eu disse. E o Espírito Santo consola a gente, sabe? Nós estamos passando um momento muito complicado, que é esse momento de pandemia. Muita gente morrendo, nós sabemos da história. Mas o Espírito Santo vem consolar, vem fortalecer, vem dar ajuda às pessoas. E Jesus disse, olha, enviou-me a restaurar
aliás, a consolar todos os tristes. A consolar todos os tristes, sem exceção. Então, o Espírito Santo age na vida da pessoa e a pessoa começa a se renovar. A pessoa começa novamente a receber alegria, porque Deus não tem prazer em tristeza do homem. Deus tem prazer na alegria do homem. Quem tem prazer na tristeza do homem é o anticristo, é o adversário de Deus, cujo nome não é nem por falar aqui, sabe? Uns chamam de Satanás, outros chamam de diabo, outros chamam de sapirico, e assim vai, né? Mas não dá nem para falar esse nome. Ele tem prazer na tristeza, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo aí na terra, mas a igreja é luz, a igreja penetra nesses espaços e começa a iluminar esses ambientes e as pessoas voltam para Jesus. Então, a consolar os tristes faz o Espírito Santo. E o versículo 3 diz, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Aí o Senhor estava falando já para o povo de Judá, tristes de Sião. Os de Sião são os que habitam em Jerusalém. Então, continuando, diz, que se lhe dê ornamento por cinza. Esse versículo aqui é muito brilhante. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza. Ornamento por cinza. Os judeus no tempo de luto, eles vestiam trajes de saco, trajes feios, horrorosos mesmo, e cobriam sua cabeça com poeira ou com cinza, porque eles ficavam tristes. Naquele tempo eles não tinham o Espírito Santo, hoje nós temos o Espírito Santo para nos consolar. Então o Senhor Jesus Cristo disse que veio dar ornamento em vez de cinza, em vez de cinza. Ornamentos são trajes que exprimem alegria, reconhecimento, gratidão, em vez de trajes que indicam tristeza. Então o Senhor Jesus Cristo veio para mudar essa situação. Ele disse que veio trazer óleo de gozo em vez de tristeza. O óleo era usado em tempo de festividades, as pessoas eram ungidas e havia grande alegria. Então, em vez de tristeza, o Senhor disse que veio trazer alegria. E essa alegria não é alegria mundana, que a pessoa contou a história aqui, a pessoa deu uma risada, uma gargalhada e passou. Aquela alegria, né? Aquela gargalhada passou. Mas a alegria, o Senhor está falando de alegria eterna, que é a alegria dele, sustentação dele, habitação em Jesus. Conforme o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que maravilha, né? Então nós precisamos confiar nessa palavra, porque ela não é nossa, é de Deus. Nós precisamos nos apoiar nele, ouvir a palavra do Senhor, nos comunicarmos com ele, adorar a ele, para que nós possamos receber esse fio de alegria dentro de nós, para que nós possamos ter sustentação neste mundo que está muito pesado, cheio de conflitos, cheio de incertezas, muita coisa está acontecendo nesta terra. E ele disse o quê? Mas para quê? A fim de que se chamem árvore de justiça, meu irmão, para que a pessoa se chame árvore de justiça. Árvore de justiça são pessoas distintas por retidão e justiça, para que a pessoa possa ser uma pessoa de bem. Então ele vem trabalhar no nosso coração, no nosso espírito, a alegria e nos sustentar e nos motivar para que possamos ser árvore de justiça. E mais seguindo, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Plantação do Senhor, em Mateus 5,13, diz o seguinte: toda árvore que meu Pai Celestial não plantar, esta será arrancada. Mas Deus faz acepção de pessoas? Não, não faz. Mas Deus separou a sua igreja por meio do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo está no meio da igreja. E a igreja anuncia as boas novas do Senhor. E a pessoa rejeita Jesus. Não quer ouvir a palavra. Você, quando fala de Jesus, a pessoa ouve por educação, depois logo descarta esse nome. Veja a importância desse nome para mim e para você. E aí, ele não quer, portanto, não é uma árvore plantada por Deus. E naquele dia, no dia que o Senhor vier para julgar
as nações, que eu entendo ser no trono branco após o milênio, no final dos tempos mesmo, na reta final, essa pessoa vai ser rejeitada por Deus. Uma pessoa não entra na casa do outro se não for convidado ou está autorizado. Se ele entrar sem ser convidado ou está autorizado, ele entra ali como suspeito, talvez um ladrão, um salteador. E o dono da casa vai rejeitar, não conhece aquela pessoa. E assim naquele dia, se a pessoa chegar diante de Jesus e se apresentar a ele, Jesus disse: eu não te conheço. Você nunca me quis, portanto eu nunca te vi. Ou seja, você nunca teve relacionamento comigo. Porque você quer vir agora, depois de tudo feito, depois que tudo foi registrado, é tarde. Portanto, apartai-vos de mim. E aí a pessoa apartada de Deus já vai ver o que é ruim, eternamente, porque o espírito não morre, vai ver eternamente em sofrimento. Então, a palavra do Senhor é esta para nós, que nós devemos dar atenção ao Senhor. No Salmo 1 está escrito assim para nós: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então foge do conselho dos ímpios. Foge do conselho aí, do que estão falando, das filosofias que não têm sustentação eterna. Nem se detém no caminho dos pecadores. Então afasta desse negócio. Afasta, porque o pecado desagrada a Deus. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então bem-aventurado é o homem assim. Mas o homem que vive o tempo inteiro assim, naquele grande dia vai se apresentar a Deus para quê? Para ser rejeitado, né? E a palavra de Deus é real. E Deus é real. Deus é invisível, portanto visível. Como se explica isso? Olha, Deus fez os céus e a terra, e fez o infinito. Ele é invisível, porém, isto é uma construção que você sabe que foi Ele. Você pode ver Deus em você, porque Deus te fez dentro de um projeto. Você tem a digital de Deus. Então, tendo você a digital de Deus, você sabe que Deus tem o controle sobre a vida. Ele é invisível, portanto perceptível na construção do ser humano. Então é assim, Deus ele é real, o Senhor é real. E o versículo 2 do Salmo 1 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, nesta palavra, medita nela de dia e de noite, o tempo todo, e vai falando com Jesus, e orando sem cessar. Paulo diz: orai sem cessar. Não quer dizer que você vai passar o tempo todo de joelho, orando, não é isso. Mas você vai estar em comunhão com Deus o tempo inteiro, e conversando com Ele, é dirigindo, é quando vai deitar, é na hora do almoço. Você tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com outra pessoa, conversa com ela. Quem não tem comunhão, fica calado, não tem o que dizer. Então, orai sem cessar ao Senhor. E o versículo 3 diz: pois será como a árvore plantada. Olha aqui, nós falamos em árvore de justiça e plantação do Senhor, né? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Ou seja, você está seguro diante de Deus. Você tem a garantia do Senhor. Quando você anuncia as boas novas do Senhor, você tem comunhão com Ele. Então Deus está no controle da sua vida, Ele te sustenta. E se você, nós partirmos para a eternidade, nós sabemos que nos encontraremos com Jesus naquele jardim maravilhoso, e ali não há mais dores, nem sofrimento. Nós não vamos mais pagar conta, nem água, nem luz, nem fazer feira no supermercado, não existe nada disso. Tudo lá está pago, não precisa nada para nós sobreviver, não precisamos de esforço próprio. O nosso trabalho está em comunhão com Deus. E o versículo 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Conforme eu disse, os ímpios, as pessoas que se distanciam de Deus, que levam essa vida mundana, eles são como a moinha que o vento espalha, ou seja, tudo passa. E o versículo 5: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Então não tem como o pecador congregar com a igreja, estar junto com a igreja, estar junto daqueles que foram aprovados por Deus. Por quê? Eles deram as costas para Deus e continuaram no pecado. Então eles vão viver separados da igreja. A igreja que eu me refiro são aqueles salvos, aqueles que deram atenção a esta palavra, que deram ouvido à voz do Espírito Santo, que seguiram, que testemunharam, que anunciaram as boas novas de salvação para os mansos, os cativos, os presos. São aqueles que usaram de misericórdia para com as pessoas e que entenderam o procedimento do que está errado e foram pacientes com eles, até que eles pudessem entender um novo caminho para a salvação. Então, não tem como congregar, ou seja, viver junto, separado. Por quê? Por causa do histórico. Eu me referi ao dia do trono branco, quando o Senhor Jesus Cristo julgará as nações. E vai haver a separação, não é? Entre os justos, ou seja, os justificados por Cristo, e entre aquelas pessoas que não foram justificadas porque quiseram estar distantes de Deus. Então a função da igreja é anunciar a palavra de salvação. E o versículo 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então isso é muito triste. É muito triste para uma pessoa, uma criança que nasceu e cresceu e foi se distanciando de Deus neste mundão e praticando atos iníquos, atos de criminalidade, de mentira, de injustiça. E Deus mesmo, para ele não deu atenção a Deus, porque a vida dele era deste mundo, por viver com as coisas provisórias, as coisas passageiras, as coisas que passam, mas não valorizou a eternidade e não deu valor ao Senhor, pois ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Então você veja que foi um sacrifício muito grande. E ele fez, como Deus, ele veio, e ele foi enviado por Deus, que no seu amor olhou para nós e teve misericórdia. Então, igreja, vamos anunciar a palavra de salvação. E você que está ouvindo essa palavra e que ainda não tomou uma decisão, pense a respeito da sua vida. Porque a sua vida, a vida do homem nesta terra é provisória. Mas nós devemos inteligentemente pensar e empreender na vida eterna com Cristo Jesus, o Senhor. A Bíblia diz que Deus é bom. Por quê? Porque Deus é eternamente bom, porque Ele não falha. Nós podemos dizer que uma pessoa é boa, podemos, mas a pessoa falha. Mas Deus não falha. E tudo que Ele fez é bom. Agora imagine as coisas maravilhosas que Ele fez nessa terra para a manutenção e sustentação das pessoas, das famílias. Se Ele fez isso para nós, imagina na eternidade, o que Ele fez para a eternidade, para a sua igreja, para que nós possamos viver e conviver com Ele. Então preste atenção a essa palavra, pense no Senhor o tempo inteiro, não desista de Deus, fique com Deus.